seja bem-vindo a mais uma edição. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui para boas conversas, para trocarmos ideias. Você é peça fundamental nessa mesa. Pessoas superdotadas existem mesmo? Quem são? Como identificá-las? Como lidar com elas? Quais são as dores, dificuldades e também privilégios da superdotação? O assunto é muito interessante, tenho certeza que esse papo vai ser especial, como os superdotados. E com a maior alegria para comandar a entrevista comigo ao meu lado, a diretora de redação da Revista Oeste, Branca Nunes. Bem-vindo lá! Obrigada pelo convite, viu, Dri? Foi uma honra. E ainda mais quando eu soube quem era a nossa entrevistada. Verdade, já vamos revelar. Honra nossa, obrigada por ter aceitado e estar aqui com a gente. Vamos nessa. A nossa convidada, PhD em Educação, especialista em superdotação, criatividade e expertise, escritora e neuropedagoga clínica e educacional, doutora Ouzeni Ribeiro. Bem-vinda à Revista Oeste, ao Papo com Ela, ao Umbrella Mídia. Muito obrigada, Adriana, Branca, pelo convite. É sempre bom falar sobre isso, né? Muito interessante. Algo novo no Brasil e muita gente sofrendo em razão. Cada vez que eu sou convidada para falar, trazer essas informações, eu fico muito feliz. E emocionada, porque a emoção é o que comanda a superdotação, né? Pois é, então, há muito o que falar, né? Muitos alertas, inclusive, a trazer aqui para quem nos acompanha. Mas, justamente, né? Já ao longo dessa edição, a gente vai falar sobre a formação das senhoras, especializações, também sobre superdotação. Mas antes, já para começar, nos bastidores, papeávamos um pouquinho antes da entrevista, perguntamos e a senhora já revelou. A senhora é superdotada e os 3 filhos que tem também é? Também. E como foi essa descoberta? Na verdade, eu sempre digo que eu não soube o que era, mas desde pequena eu tive um momento na minha infância, entre 5 e 6 anos de idade, numa escola, né? Eu sempre fui muito exagerada nas coisas, querer fazer as coisas muito bem feitas, e meu pai era muito rígido. Então, eu tirei um 9,5 e levei uma surra por causa do 9,5. Imagina. E quando eu cheguei em casa, que eu levei essa surra, ele falou, você nunca mais tire menos que 10. Nossa. E a partir daquele momento, eu comecei a entrar no processo estudando, depois de grande, de crescida, de perfeccionismo disfuncional. Então, é uma das características que são muito fortes na superdotação, que é esse perfeccionismo, não poder falhar. Então, esse nunca mais tire menos que 10, ele soou para mim como ser mais do que 100%. E não é uma questão assim de querer fazer o melhor, é a questão de não querer falhar, não aceitar falhar de forma nenhuma. Então, isso me acompanhou muito na vida durante toda a parte de escola. Eu tive um período na escola entre 13 e 14 anos que eu tive que depois eu aprendi, depois de crescida, que se chama mutismo seletivo. Eu fiquei mutismo seletivo. Mutismo. Eu fiquei em torno de 3 anos sem falar na escola. Eu falava normalmente com colegas fora da escola, em casa, na escola. E naquela época tinha a história de fazer a chamada. Então os professores falavam o nome de cada aluno e cada um tinha que falar. E tinha que falar presente. Nem o presente eu falava. Não. E era a mão embaixo da carteira, eu não levantava para lanchar, eu não falava, eu só assistia a aula e respondia as coisas escritas. E eles já sabiam que, para saber que eu estava na sala, eles tinham que me procurar. Um trauma na escola me trouxe esse episódio. Então, eu fiquei entre 2 anos e 3 anos sem falar nada. Fui acelerada naquela época, hoje a gente tenta no Brasil, é muito difícil. Agora eu sei que é a aceleração que chama, mas porque do terceiro para o quinto, os professores do terceiro, mesmo eu sem falar nada, e respondia tudo, só tirava 10, porque eu não podia tirar menos do que isso. Imagina a quantidade de estudos por trás disso. Não, que eu tinha que fazer, inclusive, para não decepcionar meu pai, né, no caso. Doutora Ouzeni, a senhora fala que é hereditário, né? Sim. E o seu pai também era? Para ele fazer uma exigência tão grande como essa, né? Branca, depois que eu comecei a estudar a superdotação mais profundamente, eu entendi que meu pai, além de ser superdotado, ele tinha
tinha fenótipos de autismo, que é o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Ele tinha um nível de rigidez extremo e esse perfeccionismo extremamente disfuncional. Então, ele era muito de rotina, ele tinha um toque de toque com limpeza, uma paixão muito grande por música e pela arte. Ele era marceneiro e eu me lembro muito que ele fazia móveis para as pessoas mais ricas de Brasília, assim, para mansões. E era uma coisa assim fora do comum. O que ele fazia, assim, muito fora. Ele não estudou muito e uma capacidade de cálculo absurda. Mesmo com a idade avançada, eu me lembro que eu levava ele ao médico, eu sempre acompanhava, em torno de... Ele já estava com 80 anos. E os médicos ficavam fazendo cálculos para ver memória, porque ele já estava começando com um pouco de demência. E ele era incrível. Ele começava a responder, eu falei, meu Deus, se o médico me perguntar, quem fica aqui sou eu. Porque, perfeito, assim. Então, muito dos comportamentos dele, a rigidez absurda, esse perfeccionismo muito grande, o autismo, eu percebi esse traço de autismo, porque ele não era de fazer carinho, ele não gostava de toque. Depois de uma certa idade, a gente começou a se aproximar e beijar, ser mais carinhoso, mas ele sempre fica. Então, aí depois eu comecei a entender o que eu passei com ele, nesse sentido de muita, muita rigidez. E a sua mãe? Minha mãe, ela tem uma inteligência muito diferenciada. Ela, aos 60 anos, que ela era muito... Meu pai não deixava que ela fizesse nada, saísse de casa, era uma super proteção absurda com todo mundo. Aos 60 anos, ela decidiu se rebelar e resolveu estudar. Então, entre 60 e 65 anos, ela fez o curso normal, porque a paixão dela é educação, fez o curso normal, passou no concurso, fez a pós-graduação. Até antes de 70, quando ela foi aposentada por compulsória, né, que lá tem isso, aposentadoria compulsória, ela foi extremamente funcional e trabalhava com crianças com deficiência. Olha, que bacana. E fez um trabalho muito lindo assim com crianças com deficiências graves. Ela trabalhava numa escola especial. Então, eu acredito que ela tenha também uma inteligência diferenciada. A gente fala muito que o problema, a questão da superdotação não é a inteligência maior, é uma inteligência atípica. Uma inteligência que tem um funcionamento diferente, que traz algumas questões. Como é, afinal, definir quem pode ser considerado superdotado, né? Como são as altas habilidades? Quando a gente pensa em superdotados, pelo menos eu sempre foi assim, a gente pensa em alguém assim muito especial e algo muito raro. Quando eu assistia às suas entrevistas, você percebe que é mais comum do que se imagina. Do que se imagina. Muito mais comum. Seriam de quantos para 10, assim, uma proporção? Dá para dizer? Cientificamente, a OMS, ela calcula em torno de 3 a 4%. Mas por quê? Da população da mundial? População mundial. Pouco. Então. Mas o problema da OMS é que ela tem uma visão, um critério predominantemente psicométrico. Então, eles focam na medida da inteligência. Através e a medida de QI, da inteligência QI, na medida de QI. E o QI não é o principal na superdotação. Então, isso reduz muito, e isso traz uma limitação para conhecer os superdotados. Mas, pela ciência, a gente tem em torno de 10 a 15, até 20% em cada população. Por exemplo, numa turma de 30 alunos, ali eu tenho, no mínimo, de 3 a 6 ou um pouco mais de alunos superdotados, sempre. E é um em pessoal cada população. Considerado invisível, né? Como diz o nome do livro, inclusive, da senhora, Exato. né? Aqui no Brasil, pouco conhecido, ninguém sabe como lidar, identificar. É um problema ser superdotado. O que a gente tem mais aqui no Brasil é uma concepção errônea da superdotação, porque quando ela entrou no Brasil, ela entrou por um teórico que nós temos até hoje. Eu estou aí na Câmara, no Senado, tentando mudar essa legislação com essa definição. Ela entrou no Brasil numa perspectiva de talento. Então, quando se fala em superdotação no Brasil, as pessoas querem ver alguma coisa extraordinária. Querem um Albert Einstein. Um Forrest Gump, né? Algo genial. Algo... E não é isso. A superdotação, ela traz um potencial. Inclusive, ela é uma capacidade potencial. Mas o que caracteriza esse superdotado é exatamente o processo de desenvolvimento, que é muito doloroso. Eles ficam muito
assim, desarticulados, desregulados da população pela própria visão de mundo. Então, essa concepção que a gente tem aqui no Brasil, que é um paradigma muito cruel, inclusive, porque as escolas não conseguem identificar porque elas querem ver aquele aluno perfeito, caderninho arrumado, que copiam um cabeçalho todo dia, que tudo. E o superdotado nem caderno ele quer ter, porque eles não querem escrever em função da memória, que é extrema. A memória, um funcionamento extremo de memória, é uma característica básica da superdotação. Isso tem que ter. Sem isso não é uma outra coisa. É uma não outra é coisa. As memórias. Tem o sistema de memória e tem uma questão que pode trazer uma discrepância nesse funcionamento da inteligência, que é a memória operacional, que é a memória de trabalho, aquela que você... A entrada da informação. Questões emocionais, às vezes, trazem problema só nesse tipo de memória. Mas a memória de longo prazo, que é aquela que nunca mais se esquece, essa é muito predominante e é uma que traz vulnerabilidade a traumas. Então, os superdotados têm uma vulnerabilidade muito grande a trauma. Você vê, isso que eu passei aos 6 anos, eu carrego até hoje. Eu tenho problema com perfeccionismo. Sim, muito. É muito difícil. É algo exagerado que não é mais saudável. Que não é mais saudável. Atrapalha. Isso, já chega a atrapalhar, porque traz ansiedade, traz angústia, traz medo, muita coisa. Decepção, né? Por não conseguir. Mas a senhora já agora, sim, já se propõe a errar, a cometer erros. Agora eu decidi sem cometer. Sofrer tanto. Eu decidi porque eu já entendi que isso é uma característica e que é o que a gente fala. Por isso que é tão importante a avaliação e você se reconhecer, principalmente as crianças, quanto mais cedo melhor, porque os pais começam a saber lidar e evitam esse acúmulo de traumas. Sofrimento, né? Por exemplo, doutora Uzeni, então, tem uma criança na sala de aula, como que a gente começa a perceber quais são os sinais de que ela é diferente e quais os testes que comprovam que ela é superdotada? Existe uma identificação que é você observar a criança na forma como ela age. Aqui no Brasil, se quer enxergar a superdotação no que ele faz. E o superdotado é o que a gente fala. Por exemplo, um produto numa prateleira, para ele ser bem sucedido, vender, para ele ter uma qualidade, vai depender muito do processo de fabricação. Então, existe uma analogia que aqui no Brasil se preocupa com o produto da superdotação e o processo não. Então, todo o processo de desenvolvimento ele fica negligenciado. Então, muitas vezes, as escolas e até os pais, não entendendo muito essa visão, eles querem que a criança já demonstre a superdotação, e não existe. Porque a superdotação não se vê. Ela é interna, é uma modificação cerebral, é genética, então tem toda uma modificação da fisiologia cerebral, funções cerebrais. O cérebro do superdotado é do mesmo tamanho, mas ele tem a substância cinzenta expandida. E essa expansão, ela cabe mais informações. Então, há um acúmulo absurdo de informações. A gente tem crianças que batem na cabecinha falando que não aguentam tanto de pensamento. Uau. Por exemplo, para prestar atenção na aula, é uma das coisas que o professor não identifica superdotado. O processo de atenção deles é não atenção. Ele parece não estar prestando atenção, mas ele está absorvendo o que está rolando. Mas está absorvendo tudo. Ele não pode parar e olhar para você e prestar atenção, porque ele precisa ocupar as outras estações cerebrais. Prestar atenção em 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, muitas vezes, ele tem que estar desenhando, amassando alguma coisa, caminhando pela sala, sai da sala e volta. Ele precisa disso. E as escolas tradicionais, aluno tem que ficar sentado durante a aula e prestar atenção. Então, ele leva bronca, vai de castigo. Exato. Mas o superdotado, ele tem essa capacidade, por exemplo, de memória, de memorização para todas as matérias. Estou falando na questão escolar, assim. Ou depende, assim. Tem aqueles que são para matemática, para história, para geografia, como é? É uma coisa também que eu procuro deixar muito claro nessa questão, que a superdotação, por ser uma condição genética, por ter relação com essa modificação cerebral, uma condição do neurodesenvolvimento, porque existe um impacto no sistema nervoso central. Então, não tem uma área específica. Quando a gente fala aqui
na escola, aqui na escola. Em área específica, a gente se refere exatamente a talento ou a habilidade. Porque a habilidade se desenvolve. Quando você tem paixão muito grande por uma área, o superdotado ele tem um problema com paixão. Ele é um apaixonado pela energia. Então, aonde você vê um aluno superdotado, uma criança superdotada, é difícil notar que não tem alguém diferente ali. Mas, geralmente, se confunde com TDAH. Então, porque é eles muito são semelhante. É muito semelhante. Quando eu ouço a senhora falar, eu vejo muitas características, né, do TDAH. O que diferencia um do outro? A diferença é extremamente tênue, porque todos nascem, todos são genéticos, transtornos e superdotação, no mesmo lugar do cérebro. Então, quando a criança nasce, a diferença é que superdotação não é doença, ela não é uma patologia, não tem CID, não tem um manual como o DSM-5 que determina critérios para TDAH, para TAG, para TGD, para TEA, autismo. O que você tem que, como você identifica? A superdotação não existe esses critérios, porque cada um é muito diferente do outro. Se você tem 2 filhos gêmeos, univitelinos, eles vão ser totalmente diferentes. Um pode ter uma inteligência, um QI muito alto, o outro mais baixo. Um pode ter uma questão de isolamento, o outro ser extremamente extrovertido. Então, existe essa diferença. Quando essa criança nasce, que ela entra no mundo social, ela começa o primeiro relacionamento em casa com os pais. Aí começam os problemas e as dificuldades que começam a simular transtornos. Por exemplo, uma criança superdotada, ela já nasce em estado de alerta muito alto. Observando tudo? Tudo. Ela escuta tudo. E é como se... E isso é um relato que eu escuto muito dos pais, porque eu faço avaliação. É como se tivesse alguém querendo sair de dentro deles. Nossa, Por que exemplo, aflição, né? um bebê até famoso que está aí, o Davi, que é... O médico? Não, uma criança de 4 Mas anos. médico não, que médico, fala sobre assuntos. cardiologista. Sim, sim. Daqui eu vou, Ele é eu bárbaro. vou avaliar Vai. no mês que vem. Estou doida para entender Já aquele entramos cérebro. em contato para convidá-lo para vir aqui também. Pois é, incrível, Davi. Muito. Ele nasceu prematuro, muito prematuro. A mãe teve um problema de saúde também. Tipo 7 meses? Muito, 8? porque a prematuridade ela tem 3 níveis. Ele nasceu no primeiro nível de prematuridade, que é entre, parece que 22 semanas, Poxa. entre 26, Nossa. alguma coisa assim. Ele é prematuro, né? E na incubadora, ele tentou sair do berço. A enfermeira chamou, isso os pais relatando na entrevista que eu fiz com eles, que é pré-avaliação, eu faço a entrevista com os pais. Inclusive, a metade foi com o Davi, porque ele acordou e ela assumiu a entrevista dele. E aí, a enfermeira chamou assustada, ele se movimentou, segurou na grade para tentar. Isso Gente, é uma coisinha impossível. assim. Isso se a gente pensar assim, é impossível. Porque houve um raciocínio. Aqui do meu lado tem uma barreira, eu quero Exato. passar essa barreira, para isso eu preciso rolar o corpo. Como é possível, né? Então, essa questão já começa no bebê. Ele já nasce com estado de alerta. Aliás, ele não nasce, é na barriga. Por exemplo, Será que relatos ele chora menos de também? mães. Não, ele chora muito. Mais. Ele chora. Quer Tem falar? bebê superdotado que chora durante 3 horas seguidas. E não há nada que amenize o choro, porque ele está tentando se comunicar. E quanto mais as pessoas sacodem e mexem, e mostram uma coisa e faz outra, mais eles se irritam. A percepção que a gente tem é que eles estão assim, poxa, não me entende, não sabe o que eu estou dizendo. Então, eles têm esse estado de alerta. Por exemplo, o pai no quarto, isso tudo relatos que eu ouço durante tantos anos de avaliação. E ele mexendo à noite no mouse, ele escutou o barulho do mouse. Porque eles têm uma percepção, um processamento auditivo extremamente refinado. Então, por exemplo, um bebê, ele escuta, uma criança superdotada, ele escuta um som que ninguém escuta. E aí isso pode trazer questões sensoriais, ele pode se irritar, ficar muito nervoso e ninguém sabe o que é, porque ninguém imagina que seja algum som que para ele é exacerbado. Então, desde bebê, você já precisa começar a entender isso para os pais saberem lidar. Porque o que acontece? Os pais têm uma educação
que veio da mãe, da avó, da bisavó. Gente, nós temos. E a gente vai querer tratar aquele bebê da mesma forma. Então, a partir dali, ele começa a se desajustar do mundo, porque ele não tem a mesma percepção, ele não tem o mesmo sentimento, a mesma forma de olhar. E ele está tentando se comunicar, não consegue, e ele vai se irritando, se irritando, se irritando, se irritando. E aí começa o problema. Então tem um transtorno. Não adianta chazinho de erva doce. Quanto mais chá dá, pior. Porque é como se ele estivesse com uma consciência muito maior. Aliás, eles só não têm como dizer, como falar. E aí isso já traz muitas questões. O que a ciência diz é que cada criança superdotada, ela nasce com, no mínimo, 3 anos à frente da idade. Essa é a sincronia que a gente fala. E nessa fase, né, tem muita diferença. Um bebê para uma criança de 3 anos já sabe fazer várias coisas, né? Inclusive, a sincronia é isso. Por exemplo, uma criança de 2 anos... A sincronia, né? Vamos explicar essa palavra aqui. A sincronia, porque o desenvolvimento assíncrono, que é uma coisa que o Brasil não reconhece como parte da superdotação, porque aqui está bem focado na coisa do talento. É aquele que faz contas, sabe as bandeiras. Inclusive, isso vem trazendo um problema gravíssimo de pais que não reconhecem o filho, porque ele não sabe as bandeiras. Capitais todas. Não sabe capital, fala, então não é superdotado. E aí o menino... Nossa, é a coisa assim de menino medicado sem necessidade, trazendo sequela. Então, eles têm eles já nascem assíncrono. Esse desenvolvimento assíncrono é uma coisa que não acontece com as crianças típicas, que a gente fala típico e atípico, para diferenciar, porque não se pode dizer são normais ou anormais, porque o contrário de normal é diferente, não é anormal, porque eles só têm funcionamento diferente. Então, eles nascem com esses domínios de desenvolvimento todos fora do lugar. Por exemplo, o emocional de um bebê de 2 anos, o cognitivo e intelectual de uma criança de 6. Na avaliação, a gente pega isso com os testes. De uma criança de 6. Só que não é assim, 2 e 6. A sincronia é porque ele tem uma idade cronológica, às vezes, na área emocional e psicomotora, motora, de 2 e 3, mas ele pensa como uma criança de 6, de 7, de 8, de 10. E em cada momento, essa criança pode estar num nível de proficiência, dentro de uma escola que segue um ritmo regular. Falando nas escolas, né, doutora Roseni, o que eu vejo tem muitas escolas, a dos meus filhos, por exemplo, que eles lidam muito bem com alunos diagnosticados com autismo, com TDAH, com essas doenças. Mas eu não sei se isso... E tem mais escolas assim. Eu não sei se com a superdotação também tem esse cuidado do jeito que tem com essas outras... não sei se são síndromes, como é que a gente chama? Transtornos. Desses outros transtornos. Que, inclusive, transtorno não é... a gente não considera doença ou alguma patologia, porque ele é um tipo de funcionamento. Por exemplo, TDAH, TEA, que é o autismo, é tipo de funcionamento diferente. Então, não pode se considerar como uma doença, que é o que as escolas veem. Elas olham para essas crianças como crianças que têm problemas de saúde. Problema, e não é. Aí começam... por exemplo, a criança superdotada, ela não apresenta a mesma necessidade de suporte que essas crianças, às vezes, apresentam. Mas elas têm necessidade de suporte. Por exemplo, uma criança que tem uma idade de 5 anos, com esses níveis de assincronia, as escolas falam assim, não, a gente não pode colocar junto de uma turma de 6 ou de 7 ou de 8, que é o que deveria fazer, em muitos casos, não em todos, porque não tem, o emocional não acompanha. Isso me dá desespero, porque o emocional nunca acompanha. Um adulto emocional superdotado não acompanha o nível de desenvolvimento de outras áreas de desenvolvimento humano. Então, e se for esperar esse emocional acompanhar, essa criança sofre, como a gente vê, adolescente hoje trancado em casa, não quer ver gente, porque eles chegaram num nível de esgotamento insuportável, de tanto se desajustar. Então, essa criança fica padecendo no sistema de ensino, seguindo um ritmo que não é dele.
Já ouvi a senhora falar numa entrevista também que, por exemplo, uma criança que está na 3ª série, ela poderia estar na 6ª. Exato. E aí isso não acontece. Não ela fica acontece. tão entediada na aula, porque tudo que o professor está falando entedia, ela já sabe, já Exato. entendeu, que ela começa até a se machucar, a se automutilar. Se automutilar. Isso A gente tem tocou. níveis de automutilação muito grandes que a escola não percebe. Por exemplo, tem crianças que elas começam a arrancar a pelezinha, porque essa parte aqui é bem sensível. É? Então, elas começam a arrancar a pele para sentir dor. Ai. Porque, igual o caso de uma das crianças, fazendo uma prova de matemática com compasso, quando a professora olhou, ele estava todo sangrando. Ele pegou o compasso e se mutilou todo, e aí levou para o médico e tal. Em algum momento que conseguiram conversar com ele, que a mãe conseguiu, ele falou: mamãe, eu descobri que a dor de dentro, ela é aliviada com a dor de fora. Então, foi a pior descoberta que ele fez. Ele foi uma criança que passou a ser observada, monitorada até que ela saísse desse processo. O que resolveu, que ajudou essa criança foi a aceleração, porque ele já não suportava mais. A aceleração que é esse avanço. Colocar ele em numa turma sala maior. Por quê? Porque eles têm um nível de desenvolvimento, ritmo de aprendizagem. O Brasil tem uma visão equivocada que eles acham que acelerar é pular série. É só pular. Então, na cabeça dos professores, e isso é compreensível, porque eu sou professora, sou da área da educação, a gente aprendeu que existe pré-requisito, que você precisa aprender as etapas de um conceito para você entender o conceito. No cérebro do superdotado é o oposto. Ele precisa do conceito para ele entender o funcionamento. Então, enquanto ele está anos numa escola, vendo tudo fragmentado, juntando pedacinho, aquilo vai trazendo um desespero muito grande. Então, quando as crianças são menores, elas começam a ter comportamentos, por exemplo, levantar muito, gritar, jogar coisa em professor, às vezes, ou começar a chorar. Doutora Roseni, a senhora como educadora mesmo, né, professora que a senhora também é, a escola hoje, a senhora acha que ela também é ultrapassada em geral para todos os estudantes? Porque ela é igual há muitos e muitos anos, né? Você senta naquela carteira, você ouve o professor. Isso está ultrapassado também para todos? Branca, essa escola, ela segue o modelo do século XVI, da era industrial. Nós temos uma lógica do ensino que veio de Descartes. O que Descartes fez? Ele separou os fenômenos em partes para conhecer as partes. Só que tem que juntar essas partes depois. A gente até hoje não sabe até fazer hoje com não muita juntam essas partes. Então, o que é isso hoje, ano de 2024? Todas as grades de escola separadas por disciplinas. E no cérebro dos alunos que são típicos, isso já não funciona. Mas é menos pior do que para superdotados, porque o cérebro superdotado, ele tem um nome que a gente dá na ciência, que ele é o pensamento complexo, ou seja, ele precisa estabelecer relações o tempo todo, porque ele produz conhecimento internamente. Eles têm um acúmulo de informação muito grande, então o professor começa a explicar. Quando o professor começa a explicar, chega em determinada etapa, as outras crianças precisam mais explicação. Ele já deduz o resto, pelo próprio nível de raciocínio e essa memória de longo prazo que acumula muita informação. Então, ele deduz. A partir daquele momento, você perdeu o aluno. Que preguiça ficar acompanhando o resto da aula Ele não inteira. aguenta mais. E, doutora Roseni, a senhora acha que deveria ter uma escola específica para superdotados? Até isso me faz lembrar aquela série da Umbrella Academy, que são os meninos geniais. Não sei se a senhora já viu. Deve ser difícil também para uma... Não sei, né? Mas para uma criança, por exemplo, de 10 anos, de 8, vai estar convivendo com outras de 13, 14. Essa aí é uma preocupação bem legítima dos pais, né? Porque eles pensam assim, eles vão começar a aprender sobre namoro, sobre drogas, quando é o caso. Ouvir papos, né? Mais avançadinhos. Papos que não são deles. O que a gente precisa entender é que eles já estão lá. A idade daqueles meninos já está neles. Claro que eles não tiveram determinado contato com algumas coisas, mas eles têm capacidade de operar sobre aquela informação. Como esses alunos eles têm uma paixão muito grande por aprender,
Por isso que a gente fala, superdotação não tem área. Por exemplo, superdotado em matemática, em música, isso não é superdotação. Tudo interessa. Isso é talento, é habilidade. A superdotação, ele é superdotado, ponto. Ele é uma condição genética que ela traz uma alta capacidade para aprender. Então, é como se fosse um motor de aprendizagem. Qualquer Onde coisa. ele estiver, se ele se interessar, ele aprende. Ou se ele tiver curiosidade, ele aprende. Por exemplo, se eu colocar uma criança de 6 anos numa turma de ensino médio, não para estudar todo, porque tem uma diferença discrepante, mas se ela assistir uma aula, eu já tenho muitas crianças que eu avaliei que sabem, por exemplo, a questão de proporção, raiz quadrada. E não é porque são inteligentes, é a capacidade de aprender. Por quê? Quando eles assistem uma aula de raiz quadrada, aquilo traz uma curiosidade de saber, dali para trás, como se chega nisso? Aí eles começam a processar, a entender. E aí eles vão, esse pré-requisito que as escolas ficam tão preocupadas, isso vem naturalmente, porque o cérebro deles dá saltos intuitivos. Aí eles dão um salto para entender como funciona. Então, eles aprendem. Já tem um monte de coisa armazenada do passado, Muita vai fazendo coisa. associação. Então, Exatamente. essa escola só para esse tipo de alunos não é necessariamente o caso. Qual é a diferença da inclusão para superdotados? Quando você fala em inclusão para crianças com deficiência, por exemplo, criança cega, cadeirante, crianças que têm TDAH ou que têm uma deficiência... Síndrome de Down. E síndrome de Down, deficiência intelectual, essa criança ela precisa ser colocada na escola regular para ela ter contato com as crianças, ela entender que ela é diferente, mas ela é aceita, toda essa questão da inclusão. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. O superdotado, ele está ali, nós não temos uma escola para superdotados, mas ele precisa ser retirado, é o que a gente chama de inclusão inversa. Ele precisa se reunir em algum momento da semana, ou dentro da própria escola, ou em núcleos que trabalham só com salas de recursos, que é chamado aqui no Brasil, para ter contato com pares, para eles pensar assim, meu Deus, eu não sou um monstro, eu não sou um OVNI. Não sou o único Eu também. não sou o único. É uma frase, Adriana, que eu aprendi muito na minha vida lá para trás, que eu levo até hoje, que isso se encaixa muito na inclusão de superdotados. Se você é o melhor desse grupo, saia desse grupo. Ah, é? O superdotado, ele não pode ficar sendo o tempo todo o melhor da sala. O melhor no sentido de ter o domínio do conteúdo, porque ele vai ficando desgastado e vai trazendo um esgotamento. Porque as crianças não sabem o que acontece, nem adolescente. Então, vai trazendo um esgotamento muito grande dessa espera. Algo tem que acontecer. E agora imagine uma criança dessa, um superdotado, sendo estimulado corretamente, né? Exato. Porque já quero saber disso, porque estou ficando cansada de ouvir o sofrimento, né, que tem que enfrentar Muito um alto. superdotado. Realmente difícil de lidar com esse assunto, muito complexo, né? Será que tem alguma vantagem, afinal, também, de ser um superdotado? Claro que sim, doutora Zieni já vai contar isso para a gente Com também, certeza, o lado positivo. Com certeza tem. Só queria aproveitar um instante aqui para a gente acompanhar um recado da Oeste. Está cansado da velha mídia? Leia a revista Oeste. Só na Oeste você encontra um jornalismo independente, totalmente imparcial, compromissado com a verdade e com a credibilidade dos melhores jornalistas do Brasil. Assine Oeste por apenas R$ 24,90 por mês. Ah, muito bom. Isso aí. Assine Oeste. Você vai curtir, hein? Vai gostar. Doutora Ouzeni com a gente aqui hoje. Um assunto super interessante. Superdotação. Um pouquinho antes de fazer a chamada, então deixei um pouquinho no ar a questão a lados positivos de ser superdotado também. Lado positivo. Uma paixão muito grande pela vida. Uma energia extraordinária. Por exemplo, o superdotado não dorme. Ele não quer dormir. Um relato assim quase que 300%. As crianças enrolam os pais desde pequenininha até onde consegue, porque elas dizem uma frase que é muito comum entre elas: dormir perde tempo. Meu Então, Deus. como esse cérebro ele não para, é um nível de energia muito grande. Então, são crianças muito vívidas, muito criativas também, porque elas não aceitam ficar no mesmo lugar o tempo todo, querendo alguma coisa. Isso traz uma energia muito grande. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu avaliei, nos meus participantes, eu peguei
participando de 31 a 86 anos, porque eu queria saber como são essas pessoas ao longo da vida. Então, tinha 31, 40, tal. O mais novo era 31, porque eu precisava de profissionais que romperam paradigmas na área, e de 86 anos. Você não dizia a diferença da de 86 para o de 31. Aliás, tinha, mas era de mais energia. Muito mais energia. Poxa. Então, é o que a gente chama de energia psíquica. É uma energia muito intensa. Fome de aprender. Fome de aprender, fome de fazer alguma coisa. Existe uma característica que é muito comum, que é responsabilidade social. Então, o superdotado, ele tem uma fome muito grande de mudar o mundo, de transformar, de fazer algo para mudar, para melhor. Existe um senso de justiça e excesso de ética muito grande. É claro que deve ter um ou outro, porque por questão de vulnerabilidade eu ainda não encontrei, mas eu sei que como não existe igualdade, tudo igual, deve existir. Mas existe um senso de justiça visceral. Por exemplo, casos de crianças pequenas que elas passam na rua, elas veem crianças pobres, elas entram em compulsão de choro, porque elas querem mudar aquilo e não pode. Só para você ver a que nível chega. A mãe andando, a criança passou por um pé de manga, tinha uma manga esbagaçada no chão. Ela começou, mãe, pá! Gritou, a mãe levou um susto, parou o carro, freou. O que foi, minha filha? Ela correu, pegou esta manga, colocou na blusinha, 5 anos. Colocou na blusa, levou essa manga para casa, porque disse que a manga estava sofrendo. Você parece coisa de doido, né? Mas não é. Que a manga estava sofrendo. E a mãe explicando, mas minha filha, explicou, mas... Então, assim, é uma coisa exagerada nesse sentido de ética, justiça, uma coerência. Por exemplo, as crianças costumam ter níveis de rigidez que se confundem com autismo. Esse é um dos problemas. Nível de rigidez. É uma rigidez que a gente fala que é uma rigidez pela consistência lógica. Como essa lógica ela é desde que nasce, então você precisa ter argumento suficiente para convencer uma criança de 2 anos, por exemplo, de que aquilo que você está exigindo faz sentido. E aí as crianças começam a ser totalmente opositoras, questionadoras, eu não aceito, não faço, eu quero do meu jeito. E isso em criança superdotada é esperado, é o comportamento delas. E é aí que os pais precisam entender para não agir, não, porque você tem que. Você falar para uma criança tem que, você comprou uma briga, elas se desregulam, podem se desregular ao ponto de bater a cabeça na parede, aí já vem questão de confundir com transtorno, e não é. Gritar, porque existe um mecanismo chamado controle inibitório, que fica na amígdala cerebral. Se ela perde aquele controle, você não tem mais como controlar, tem que esperar passar. E o que é mais difícil, ela tem consciência do que está acontecendo. E aí, ela não consegue parar e se sente mal de estar agindo. Então, ela pode bater na mãe, no pai, gritar, fazer... E ela sai. Quando acaba a crise, ela entra num processo profundo de sentimento de culpa. E eu falo muito para os pais, eu prefiro a crise do que o sentimento de culpa. Porque aí elas vão modelando a personalidade que não é delas, né? Doutora Rosine, qual país? Tem algum país que lida da forma que a senhora acha melhor, assim, com essa questão dos superdotados? Branca, como eu trabalho online com muitos países, por exemplo, com o Japão, Canadá, Quebec, eu já trabalhei com uma criança no Quebec com um comportamento muito difícil. Não é muito diferente o que a escola faz no funil. Quando eu falo funil, assim, as escolas têm uma questão de ser inovadora, de trabalhar com essas crianças de forma diferente, mas quando chega na questão performática, tem que saber fazer prova e ter excelência acadêmica, fica tudo igual. Então, não tem um país para você falar, não, aqui funciona bem. Israel é um dos países que tem um atendimento melhor, que eles começam a identificar desde cedo algumas crianças e já começam a conduzir diferente, né? Canadá também tem projetos diferentes para crianças superdotadas. O Japão tem uma rigidez extrema de educação que ele não consegue lidar com o superdotado, porque uma coisa que superdotado não é obediente. E isso é maravilhoso, porque a obediência ela é um risco muito grande, né?
Eu explico muito isso para os pais. Eles têm que trabalhar com disciplina, nunca com obediência. Porque como eles têm uma facilidade muito grande de aprender, incorporar, assimilar, se eles assimilam comportamentos que podem trazer problemas, por exemplo, uma alta vulnerabilidade a cair na mão de narcisistas. Ai, A psiquiatria já trouxe isso. Porque eles percebem, porque eles também têm uma conexão empática de saber se a pessoa é ruim ou se ela é má, se ela é boa. Tanto que criança superdotada, se ela olha para você e não se conecta, ou você não é uma pessoa boa no sentido assim de essência, eles percebem. Percebem, E mas eles, não cortam necessariamente a relação. às vezes, quando é pequeno, eles cortam. Até a gente falou bastante de criança, infância, adolescência, mas como é o superdotado na vida adulta, até mesmo em relacionamentos amorosos? Porque já é difícil. Já é difícil de pequeno. Imagina. Existe esse risco do narcisismo, por exemplo, eles sabem que... E por quê? Eles querem consertar a pessoa, Eles querem ajudar? consertar, é esse o problema. Tem crianças que passam por isso, já trabalhei com crianças sofrendo questão de narcisismo de um outro menino de 8 anos, uma criança de 6, que eu percebi, eu não sou da área, não sou psiquiatra nem psicóloga, mas a gente lida tanto que quando o pai falou do comportamento do menino com ela na sala, eu falei, tem algum traço, né? Então, elas já começam a entrar nesse processo e tem uma questão com meninas que a gente chama, que a ciência chama de camuflagem. Então, é aquela questão histórica da mulher que ela não pode ser mais inteligente do que o homem. Existe essa crença. Então, essas crianças, essas meninas, elas já começam a se camuflar de 2 anos e meio, 3 anos, porque elas percebem a diferença, elas querem ser aceitas. Tentam se adaptar, se encaixar. E aí, como dentro não muda, aí começam muitos problemas psicológicos e até emocionais a partir disso. Isso não está mudando? Não tanto com superdotados, com as meninas. É tanto que, por exemplo, eu não sei, eu não fiz uma estatística científica disso, mas de todos esses anos que eu avalio, eu posso dizer para você, a cada 20 meninos vem uma menina. Então, ninguém enxerga para uma menina. E por que será isso? Não é pela capacidade, porque isso já estudos já comprovaram que em se questão... tem mais homens ou mais mulheres. Não, né? e nem porque o homem é mais inteligente, mas é porque é o próprio comportamento da mulher e do homem. Por exemplo, numa sala de aula, os professores eles são mais condescendentes com meninos do que com meninas. Ah, é? Você não pode se comportar assim. Sei. Então, daí já começa... Porque homem, né, é mesmo meio bagunceiro, Isso. mal educado, Aí tem elas- já um perdãozinho. Exato. Aí elas começam a ver aquilo. O que aconteceu em um determinado momento da ciência de estudo da superdotação? Eles estudavam superdotados, menino e menina misturado. E aí começaram a notar um número muito baixo de meninas identificadas e a diferença de comportamento de meninas para meninas. Falaram, opa, tem alguma coisa aqui que a gente vai precisar investigar. Quando eles foram investigar a diferença de menino para menina, eles viram que era completamente diferente. E aí viram a questão de inteligência, a mesma coisa, não tem nenhuma diferença de um ser mais inteligente do que o outro, mas descobriram a camuflagem nas meninas. Acontece em menino também, mas é mais raro. Elas começarem a se encaixar, então elas agem de acordo com o momento. E não é um fingimento, por exemplo. É a questão do camaleão. O camaleão ele muda de cor para se proteger do perigo, mas ele continua sendo camaleão. Então, elas, de acordo mas com... em alguma hora vai ter que sair. Exatamente. Elas vão fazendo essa leitura social com muita habilidade, elas vão se comportando. Então, o que eu tenho acompanhado bastante é de meninas chegar, mamãe, quem sou eu? Ai, Elas se perdem em algum momento, principalmente no início da adolescência. Quem sou eu? Elas não se acham mais dentro delas. Então, existe, por exemplo, índice de suicídio, é importante na superdotação, automutilação. Por exemplo, eu estava avaliando uma criança uma vez, quando ela chegou, o jeito que ela me cumprimentou, que ela entrou, aí eu escrevi, porque eu anoto tudo para depois entender comportamento, teste e tudo. Pela primeira vez eu encontrei uma menina superdotada perfeita. Porque avaliar a menina não é fácil, o desafio é muito grande, porque elas camuflam muito, elas se sabotam. Usa a própria inteligência para entender como fazer isso. Então, você tem que saber como entrar nessa menina. Às vezes, elas pintam meu cabelo.
rolo no chão, muita coisa tem que fazer. Sério? Para elas confiarem assim, não, ela é igual a mim. Sou eu. Posso Aí, confiar. Posso confiar. Então, ela começou, eu já falei, nossa, menina, as pernas estavam perfeitas, a primeira vez. E começou em determinado momento, quando passou para os testes, que eu vou fazendo uma transição para teste padronizado, ela falou, tia, você tem um café? Eu falei, café, meu amor, você é tão novinha, café. Pode ser um chocolate quente? Ela falou, pode. Aí eu tenho uma máquina lá no consultório, coloquei o chocolate quente. Antes de eu colocar o copo, mal coloquei, ela pegou, deu um gole muito rápido. Queimou a garganta. Eu falei, como que você machucou e como é que você... Eu posso pegar uma água gelada para você tomar? Não pode. Aí eu peguei água gelada para ver se aliviava, mas ela, hora nenhuma ela fez cara de dor. Ela tomou a água gelada, botou o copo, pegou o outro quente e botou de novo. Aí eu falei, para tudo. Ela queria dor? O que era? Aí eu falei assim, o que foi? Porque não está doendo. Eu adoro sentir dor. Quando ela falou isso, eu falei, para tudo. Peguei, a gente foi sentar no tapete, aí começamos a conversar. E eu falei, como é que é na escola? Ela falou, todos os professores falam que eu sou a melhor aluna. Meus pais também falam que eu sou a melhor filha. Eu falei, tá aí, mascaramento. Uhum. Então, o que acontece? Ela se camufla tanto e ela tem um nível de ansiedade muito grande. E aí eu fui percebendo isso depois. Risquei encontrei a menina superdotada perfeita. Para poder... E elas começam a mascarar, de certa forma, que chega um momento que isso implode. Sim. Então, vem um nível de ansiedade muito grande, elas começam a querer sentir dor, porque o superdotado tem muito isso. Como o cérebro, ele entra num processo de desvio. Se você machuca, a dor, ela é uma dor plausível. É como se fosse assim, está doendo porque eu machuquei. E quando eles descobrem isso, é um perigo. Porque eles começam a se machucar, porque tem uma coisa interna que eles não conseguem ler. E sofre muito com Adianta isso. colocar o superdotado, por exemplo, numa terapia? O terapeuta tem que ser muito especializado, Muito. imagino. É outro risco. Meio raro. A gente tem relatos, assim, muitos que eu tenho. Crianças 5, 6, 7 anos, adolescente na terapia, nunca mudou nada e vem piorando. Por quê? Assim como tem que ter adequação curricular na escola, o superdotado não pode sobreviver a um sistema de ensino que não tem diferenciação. Como tem que ter, nas terapias também tem que ter. E como existe uma coisa de profissional, de você seguir protocolo, os profissionais não abrem mão do protocolo. E as terapias, claro, são excelentes, é importante, mas a mesma terapia que você faz para uma criança típica não pode ser a mesma para uma criança superdotada. Por quê? O superdotado, você não pode entrar pela janela do problema. E a psicologia, ela tem uma linha que você trabalha o problema. E é o correto, eu acredito que seja. Que isso ajuda muitas pessoas. Mas o superdotado, se você entrar pela janela do problema, você cria mais problemas. Porque ele se fecha, Ou ele se fecha, tem meninos que manipulam o psicólogo, tem outros que chegam em casa e não querem mais, e tem outros que se condicionam, aí é que vem o perigo. Então, eu tenho muito medo de recomendar terapias, por exemplo, não, ele precisa. Eu sempre começo pela minha área, que eu tenho domínio, e para ajustar o ambiente escolar. Porque a maior fonte de estresse, de problemas que são desenvolvidos, isso acontece no ambiente escolar, porque a superdotação ela é uma condição da inteligência, da cognição. A gente fala assim, sintoma da superdotação, a cognição é extrapolada, é fora do nível. E isso traz um problema para o corpo. O problema dela é corpo e mente. Física não é e só mental. inteligência. É justamente a inteligência que eu falo, que a ciência diz, é atípica porque ela traz problemas para o corpo. Por exemplo, a reação alérgica, dermatite, é quase que um sintoma de superdotação. A criança pode desenvolver uma dermatite no momento de uma crise emocional, que às vezes nem sabe. Vômitos. Então, se não é a terapia, né? Ela entendendo essa condição dela que faz ela parar de agir dessa forma, por exemplo, de se machucar,
de entender isso, que não precisa sentir uma dor interna para essa dor externa? Como é que a senhora trabalha? Quando chega nesse nível, muitas vezes precisa de terapia, mas o terapeuta ele precisa entender. Mas, se você organiza o ambiente escolar, o que é organizar o ambiente escolar para ela? Existe uma questão biológica, humana, que a gente chama de homeostase, que todos nós temos. Se essa homeostase não funciona, a pessoa morre, vamos supor, em última instância, porque é a harmonia do organismo interno com o externo, como o ambiente afeta essa harmonia interna. O superdotado ele tem muito problema nisso, porque o ambiente externo ele é muito hostil sempre. O mundo típico não funciona para eles, porque já existe uma sincronia, eles já nasceram fora daquele padrão, né? Padrão, eles não entram em padrão nenhum. E como a maioria é padrão, o que acontece? Eles começam a se julgar. Não, então o problema sou eu. E aí eles começam a construir uma autoestima muito baixa, autoconfiança zero, a se sentir totalmente deslocado do mundo. E isso leva ao suicídio por isso, às vezes, porque ele fala que não me cabe. Então, grave, isso né? é muito grave, muitas vezes. Doutora Roseni, uma coisa que a senhora falou numa das entrevistas também foi que a gente nasce com aquele QI. E Isso. ele é aquele para sempre. Para sempre. Mas a gente tem formas de treinar o cérebro para... Melhorar o QI, aumentar. Não, na verdade, não. tem 2 tipos de inteligência envolvida nesse QI, que a gente chama de inteligência cristalizada e fluida. A cristalizada é isso que vai acumulando de inteligência, de informação, e na medida que você vai ficando mais velho, isso vai aumentando. Mas não aumenta QI, porque o QI é um índice que você mede para ver com que inteligência ele nasceu, por exemplo. A inteligência fluida é a inteligência do aprendizado, é aquilo que você vai aprendendo. Essa tende, se não continuar ativo, ela tende a diminuir com a idade. Então, você precisa continuar ativo para ir desenvolvendo esse aprendizado mais rápido, só que não muda o QI. Se o você QI, faz ele é teste estável. de QI, mesmo por mais que você estude, aquele QI É vai aquele continuar QI. igual. Aumenta o refinamento. Certo. Por exemplo, o que a ciência diz, a neurociência diz da superdotação? À medida que a criança vai crescendo, e esse é o problema maior da superdotação, a inteligência vai se refinando, vai se especializando. Então, aumenta a capacidade, mas não aumenta o número. Então, por exemplo, eu já avaliei muitas crianças de 2 anos, 2 anos e meio, com QI de 150. Como são esses números? Aliás, corta para cá. Cortem para mim, andei fazendo um exame de QI outro dia, me disseram que tinha algo a ver com Albert Einstein, Pelé, não entendi o que quiseram dizer, mas até que achei que é mais ou menos. Como são os números? Parte de quanto e vai até quanto? Eu preciso que todo mundo escute isso. Ah, tá. Tem um erro crasso no Brasil, que vem trazendo um problema de subnotificação, tanto que hoje a gente deveria ter no Brasil em torno de 4 a 6 milhões de superdotados identificados no sistema de ensino. Nós temos 36, em torno de 36 mil. Então, é uma subnotificação muito cruel. E esses outros milhões, eles estão sofrendo. Estão padecendo, adoecendo, e adoece a criança e adoece a família, porque os pais também não sabem lidar. Então, existe uma crença que, quando a criança chega no processo de avaliação, e esse avaliador não é atualizado, está dentro desse paradigma que nós temos no Brasil. Ele afirma que a criança só é superdotada se tiver um QI de 130 acima. Essa questão do 130 vem da Mensa, aquela sociedade dos inteligentes, que ela tem um critério. Para ser admitido na Mensa, ou Intertel, essas sociedades de alto QI, tem que ter um percentil 98, o mínimo, né? A partir de 98, que dá em torno de 130 de QI. Então, isso foi passando a informação de que superdotado tem que ter 130 de QI. E não tem relação, isso é um critério de uma
instituição, de uma sociedade. E esse exame do QI é feito com perguntas, testes? Não é nada assim um exame neurológico que vê, olha... Não, são testes padronizados, testes padrão ouro, inclusive, internacionais, que são validados no Brasil. Só quem pode aplicar é psicólogo. E esses testes, por exemplo, não tem erro, porque não tem como treinar. Você não treina QI, porque não é conteúdo. Mede capacidade. Então, não tem como você treinar. E esses testes, eles extraem esse número, só que pode ter erro na aplicação. Por exemplo, tem que ter todo um contexto. Tem aqueles aplicativos, né? Saiba o seu QI. Você já fez algum exame, Branca, desse? Eu fiquei com vontade, mas, sinceramente, um certo medo de olharem para mim e falar seu QI deu 1. Impossível, Adriana. Então, tem esse erro crasso de... ainda tem pior. 120 é alta habilidade, a partir de 130 superdotação. Não tem nem diferença de um conceito para o outro. Então, o que a ciência, os estudiosos trazem, e tudo internacional, porque o Brasil só tem estudo acadêmico de área de interesse. Ainda não tem esse estudo do cérebro, da formação da genética. Então, eles colocam qual é a média do Brasil, 86, 87 de QI, da população. E do mundo? Cada país ele tem como se fosse o índice de DH, de desenvolvimento. Para entrar nessa média entra, por exemplo, a cultura, o desenvolvimento do país. O Brasil ele está um pouco desenvolvido, é o que tem essa média de 87. Por exemplo, a China tem em torno de 120, 130. Cada um tem uma média da população. Então, no Brasil, quando está em 100, até 100 é um QI médio da população. Médio não por ser mediano, mas por ser padrão, que é a maioria. Começou a subir de 100, já começa a vir um sinal de alerta. E aí tem que ter os estudiosos colocaram um parâmetro, que esse parâmetro ele tem que ser muito lido qualitativamente. E esse parâmetro eles colocam a partir de 115. Por exemplo, a partir de 115, a superdotação é um espectro. É outra coisa que as pessoas não entendem. O espectro pegou assim, esse nome é do autismo. Mas espectro é um termo da física, a física empresta. Então, espectro é para dizer que não existe um superdotado modelo. Cada um tem o seu nível, tem vários níveis, várias nuances. Então, entrou no espectro da superdotação a partir de 115, aí vai aumentando o QI, aumentando. Quanto mais aumenta a sincronia, porque ele vai ficando mais distante da curva da população, problema de relacionamento. É difícil você casar com um QI alto, porque a briga é muito grande. Por exemplo, se a pessoa não tiver um conhecimento do funcionamento, para ter muita paciência e saber lidar, tem muito casamento superdotado que, se não for com outro superdotado, vai embora, porque é muito difícil você entender as idiosincrasias de superdotado. Tem hora que nem eu me suporto. Só de conseguir falar essa palavra, eu já atesto que a senhora é mesmo superdotada. Como que é? Idiosincrasias. Pois é, como que é a convivência, né, no casamento? A pessoa está com a cabeça sempre 10 passos à frente, muita rigidez, por exemplo, porque você não aceita muita coisa, você quer estar certo. Porque, por exemplo, qual é a dificuldade da rigidez cognitiva? Não é cognitiva, comportamental. Você estabelece um ciclo, criança começa a fazer isso muito cedo, por isso que é complicado demais. Tudo que você vai pensar em fazer, você estabelece um algoritmo, por exemplo, início até o fim. Então, isso vai funcionar assim. Se alguém mexer numa coisa daquele algoritmo, você fala, o mundo vai acabar. Não vai dar certo. E isso cria muito conflito nas relações. Sim. De pai com filho, de marido com mulher e o contrário. Então, com amigos. Então, o conflito do relacionamento é muito grande. Principalmente quando vai aumentando a inteligência, aumenta o conflito. Por isso que falar é status ser inteligente. Não é não, gente. Não é. É muita dor.
Então, é porque o entendimento que você tem que ter de uma criança dessa tem que ser muito grande. Qual seria um tipo de educação ideal para os superdotados? E depois também, estamos caminhando já para o encerramento, comenta para a gente o que a senhora falou no começo sobre as leis, a discussão no Senado, sobre direitos, tem o PL, né? PL, eu até anotei, 1709, né? Que a senhora criticou. Exato, a gente está tentando fazer de tudo, porque o que acontece com a legislação? Nós temos uma legislação extremamente inovadora. É uma legislação que ela não coloca bloqueios. E para você lidar com a inclusão de superdotados, não pode ter obstáculos, assim, coisas determinantes, porque todos são diferentes. Eu posso ter, por exemplo, uma criança com QI de 150, outra de 150, que uma tem um encaminhamento e a outra completamente diferente. Então, não existe um padrão. Você tem que ler qualitativamente o perfil dessa criança. Então, a lei, ela só coloca lá, por exemplo, o que está acontecendo com a PL. Existe um artigo, o artigo 159, 58, inciso 2 da LDB, que é uma lei federal, que ele diz o seguinte: para alunos com deficiência de aprendizagem, transtornos, que têm dificuldade de aprendizagem, a terminalidade. Ou seja, ele tem direito a sair da escola, concluir, porque não vai aprender mais. Isso é em caso de deficiência intelectual. E aí tem que arrumar outro, o Estado tem que se preocupar em como conduzir aquele aluno. E superdotado, a aceleração para que ele cumpra em menor tempo o programa escolar. Porque para um superdotado seguir por 12 a 13 anos a educação básica, esse adulto vai terminar tomando remédio. Maçante. Ele vai desnecessário, porque não é só conteúdo, é deslocamento, é esgotamento. Existe um estudo nos Estados Unidos que eles fizeram, uma instituição, que eles deram o nome de burnout acadêmico. Que eles fizeram um estudo longitudinal, pegando de 5 anos de idade até 30 adultos. E aí eles descobriram que a maioria chegou doente como adulto e chegou com a potência baixa, não de inteligência, mas de energia. Não queriam mais ter esforço, perderam. E a gente coloca que a aceleração ajuda isso, porque o que é a diferença da aceleração? Você pega essa criança que não tem como ficar junto com uma turma de superdotado, você pega uma criança de 5 anos, coloca numa turma de 7, você já diminui a discrepância de convivência. Já é um alívio. Já é um alívio, porque ela já se comunica melhor e ela já se sente melhor. Porque ali ela tem desafios, ela começa a ver, opa, aqui mudou alguma coisa, e aí ela é um motor muito de energia que eles têm, que é como se você tivesse uma Ferrari numa turma 1.0, ou um carro ali muito 2.0, e esse carro não pode imprimir a potência, e cheio de cone na frente, aí ele fica freando o motor, esse motor vai quebrar. É o que acontece no cérebro deles. Então, o sistema de ensino é esse cone. Então, a PL está fazendo o seguinte: existe esse artigo 58 e 59 e o artigo 24, porque a LDB é dividido em educação especial e educação regular. Os artigos para os alunos superdotados estão no capítulo 5, que é o capítulo da educação especial. Os outros, capítulo 2, que é ensino regular. O que esse deputado quer fazer? Porque foi um grupo de pessoas, inclusive tem uma pedagoga, para dizer que as crianças não podem ser aceleradas por causa da questão emocional, por não entender que o emocional melhora quando elas estão no grupo que é chamado de pares mentais, que não é a idade cronológica. Aí o que eles fizeram? Criaram essa PL, o que eles querem pegar? Trazer o artigo 58 para o artigo 24. E aí acaba toda a possibilidade, aí é só com advogado, isso vai encher bolso de advogado, porque os pais vão ter que brigar muito na justiça pela saúde mental do filho, e eles vão impedir que essa aceleração aconteça de uma forma mais fluida, como deveria acontecer. Isso é muito sério. Ainda muito mais tendo em vista as grave. consequências que a senhora falou pra gente, né? Então, se juntar freio. isso, você tira da legislação do superdotado, o que isso acontece? Você descaracteriza a inclusão de superdotado, porque você mistura os públicos. E você não pode usar uma lei que não é daquele crime, daquele público. Se você aplicar, vai trazer prejuízo, e é isso que vai acontecer. Então, a gente tenta, agora, a gente está, ele como aprovou no Senado muito rápido,
foi para a Câmara. Agora a gente está na Câmara com a Comissão de Educação para tentar ver se bloqueia ali. Porque se essa lei passar, meu Deus, a gente entra... Quando eu vi essa PL, eu tive crise de ansiedade, porque eu falei, meu Deus, Muita se isso gente passar, vai ser prejudicada, né? muito aluno vai ser É prejudicado. um atraso, né? É um atraso, é um retrocesso muito grande. A gente quer caminhar, porque... Ainda bem que a senhora está lá em Brasília, né? Para poder tratar disso de tentar, pertinho, mas... que tem programas como esse para trazer esse recado para quem nos acompanha, né? É. Fica esse alerta. E você que nos acompanha, corta para cá. É canhoto? É canhoto? Recadinho para os canhotos. Doutora Zeni, fala o quê sobre quem usa a mão esquerda predominantemente? Os canhotos, eles têm por estudo, uma capacidade mais desenvolvida do que os destros, pelo cérebro. Porque o canhoto e o ambidestro, porque todo ambidestro já foi canhoto. Então, às vezes, eles começam a misturar o canhoto, a usar as duas. E é uma situação grave que os pais acreditam que toda criança tem que escrever e fazer tudo com a mão direita, pé direito, e começam a forçar de criança para que eles usem a mão direita, e a escola também. Só que a gente tem que entender que isso não é mão e pé, isso é hemisfério cerebral. Então, a lateralidade, ela está no hemisfério cerebral. Quando ele é canhoto ou ambidestro, existe um funcionamento diferente dos dois hemisférios. E se você força para um lado, você muda o funcionamento. E aí pode trazer muitos problemas. O canhoto, ele tem uma capacidade maior para lógica, para matemática. A gente fala matemática porque é o que entende mais, mas não tem a ver com a disciplina matemática. Tem a ver com o sistema de notação da disciplina, que é muito dentro de cálculo, e é muita coisa que eles têm que fazer. Então, nesse sentido, o canhoto já foi comprovado pela ciência que ele tem uma facilidade maior. Mas não significa nem que são todos e nem que isso é determinante, né? Então, mas é uma predominância. E essa ambidestria, ela traz um diferencial também na avaliação. Porque a criança ela pode ter um QI medido abaixo do que ela de fato tem, se esse profissional não entender dessas nuances e não souber como lidar com os testes, por exemplo. Então, por isso que às vezes muda a inteligência na idade, mas não mudou a inteligência, mudou o número. Às vezes, o contexto da avaliação, ou então essas questões da ambidestria, que ele é forçado pelo lado direito. A proporção de canhotos é pequena no Brasil? É menor do que a de destro. Agora, a gente não sabe a dizer se isso é porque o canhoto foi obrigado a se desenvolver do lado direito. Verdade. Ou não. Ou corta para cá de isso. novo, porque meu namorado é canhoto, assiste esse programa. Aline, diretora do programa, corta esse pedaço na edição, não vai pro ar. Que ele vai assistir, ficar se achando em cima de mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu queria saber só se tem se deveria ser feito mais testes para descobrir se o super... Se é superdotado. porque tem a senhora falou que eles não são tão... Tem muito mais superdotados do que a gente sabe, Muito né? mais. Eu, por exemplo, a senhora está achando que eu sou A dotada? Lia não está sentindo Não tem os dor. sinais? Até você com Olha aqui, ó, eu me machucando. essa vivacidade. Quando você vê muita energia, já fica... Não é? Já fica... Ó, tô achando, hein? Eu não sei se esse Tipo teste... na escola. Se o pai, ou os pais, ou os professores, eles devem prestar mais atenção e daí recomendar este teste, ou se deveria, não, vamos aplicar o teste aqui, sabe, em verdade. todo mundo e ver o que... Não dá, assim, para aplicar em todos, porque os testes são muito caros. Sim. Né? Tá, para esse Quanto teste custa padrão fazer um ouro. teste, mais ou menos? Por exemplo, só o teste, ele custa em torno de 3 a 4 mil E reais. por quê? E as folhas, como ele é muito controlado e tem que ser mesmo, os psicólogos eles têm que pagar cada teste, cada criança, ela é lançada numa plataforma mundial, que eles fazem todo o estudo para ir atualizando os testes, e eles pagam essa plataforma e você não pode xerocar as folhas de teste. É o mesmo que faz para TDAH? Só que é o o mesmo TDAH teste. não tem um teste específico. Como é que é feita essa avaliação? Não existe nenhum teste próprio para nenhuma condição. Esse teste ele é para qualquer criança e para você também pegar dificuldade de aprendizagem, dislexia, deficiência intelectual, questões emocionais, função executiva, vários indicadores. Não é para superdotado. Mas por que a gente usa para superdotado? Porque você pega a inteligência, você pega
os parâmetros da inteligência, as discrepâncias que tem dentro do funcionamento cognitivo para entender como essa criança vai lidar com o mundo. Então, aqueles números, eles dizem muita coisa, né, do funcionamento geral da criança. Na escola, o que a gente orienta para os professores é para não tentar olhar para o melhor aluno achando que é o superdotado. Porque tem alunos muito inteligentes que eles só têm um talento acadêmico, mas ele não é superdotado. Às vezes, o superdotado está naquele menino que não para, que arranca o cabelo de todo mundo, que pula, que grita, que não fica na sala. Que parece até que vai ser o mais burrinho ali, vamos usar aquele termo horrível, mas tipo assim, né? Não presta atenção. Isso daí não vai ter jeito, não vai dar em nada, e na verdade... E nós temos um índice muito alto, estatisticamente, de diagnóstico errado, crianças com diagnóstico de TDAH, de TEA, e às vezes dos dois, que elas são somente superdotadas. E que nem a senhora falou, ela taca remédio nelas. Taca remédio, o remédio dá um rebote muito perigoso, porque ele não é adequado, quando não é, quando é só superdotado, e aí, é muito difícil essa questão da identificação. E eu acho bom, né, falar e alertar que esses testes, eles não são feitos em um dia. Né? Normalmente eles levam alguns dias. Tem uma conversa, não tem? Isso, com tem, a criança. Primeiro você tem que estabelecer o que chama de rapport, é uma conexão. Sim. Se você não tiver, se essa criança for superdotada, ela não estabeleceu uma conexão com você, esquece. Ela não faz o teste, ela sabota. Quer dizer, como eu fazia muita consulta e recebia laudos prontos para estudar o funcionamento daquela criança que já foi avaliada, entender por que a mãe está ficando doida, os não pais, sabe como agir. Eu via muito isso, os psicólogos forçarem a continuidade do teste, e quando eu olhava os resultados, eu falava que não é essa menina, não representa, porque vira uma bagunça, você é totalmente desconectado do teste do comportamento. De como você vê o histórico da criança, porque isso tem que coincidir, você tem que ver a criança naquele resultado, ver o resultado na criança, ver como se dá esse funcionamento. Então, nesse sentido, o teste, o avaliador, ele tem que ter uma conexão. A criança tem que confiar, porque senão ela sabota. Ou ela se desregula no consultório. Comigo nunca aconteceu, porque tem uma coisa que a gente tem que fazer muito, que é a criança se sentir acolhida. Às vezes, elas olham para mim e a gente já entra em conexão ali. Mas por quê? Porque já tem anos, experiência. Acho que talvez por ser também, existe um sentimento, Pode não sei ser. como. Então, existe, isso nunca aconteceu. Mas tem acontecido de criança jogar o teste na cara do psicólogo, rasgar, se desregular, gritar. Já aconteceu com o psicólogo da minha equipe, porque na minha equipe tem um psicólogo que eu não aplico o teste psicológico, né? Isso é proibido. Ela enganar a criança, ela não se conectou de médio. Depois eu descobri que ela não gostava de criança e tive que tirar fora. Ela falou, eu não gosto de criança. Eu falei, tá explicado. E ela fingiu que mandou a mensagem. Podia, querida, ter falado um pouquinho antes, no começo. Pois é. Mas tudo bem. Vai lá para outra área agora, né? E fingiu que mandou a mensagem para a mãe, que ela queria a mãe de volta, logo no começo. E ela, vou mandar mensagem para sua mãe chegar. Só que a menina sabe, eles sabem. Você não engana. Quando ela acabou de escrever a mensagem, ela olhou para ela, a criança, 6 anos, ela sentou numa cadeira, assim, na janela, olhando para fora, né? Para a rua, vamos dizer. E ficou assim, 2 horas, que é o tempo que dura a sessão. Aí a psicóloga me mandava mensagem, doutora Zeni, o que é que eu faço? Olha aqui, ela está aqui. Eu falei, quem é a psicóloga? É você, criatura. Faz alguma coisa para você se conectar com essa menina. Não conseguiu. Quando ela saiu da sala, que a mãe chegou, primeira coisa que ela perguntou, mamãe, ela mandou uma mensagem para você? Olha. A mãe falou, não, porque não sabia, nem ia mentir. E ela porque se não ligou. Adianta. Aí, pronto, perdeu a confiança na hora, né? Acabou, não tem. Então, eles sentem. Se o psicólogo não gostar de criança, não avalie criança. Por favor, né? Já fica esse recado um pouco básico. Porque eles sabem. E olha, doutora Zeni, a gente está caminhando para o fim. Talvez a Branca queira fazer mais um questionamento, mas se a senhora puder já deixar o livro, A Sincronia, a Luta Invisível do Superdotado. É para quem? Para profissionais? Pais, ou, profissionais. Por exemplo, quem tem a superdotação porque pode se identificar eu tenho ali? um evento que eu faço de imersão, que é um evento, assim, todo de emoção mesmo. Você vai conhecer o superdotado de bebê até adulto, e aí tem toda uma questão. É uma choradeira também, é um problema.
E aí, desse evento, eu construí esse livro que eu fui colocando tudo, esse é do segundo evento, do primeiro evento. Tá. E nesse livro, ele tem toda essa trajetória, mas, é claro, extremamente reduzido, embora tenha mais de 80 páginas, mas é muito reduzido, porque é um assunto muito complexo. Pois Cada percebe-se. dia que eu avalio, eu estudo mais alguma coisa, porque você tem que estudar a criança, é todo dia. E aí está mostrando muito as fases mais críticas, principalmente a sincronia, que é um problema maior, que eu chamo de luta invisível, porque é uma coisa que você não vê, e que é isso que traz todo o desajuste interno. De olhar assim, o que esse mundo é? Quem eu sou? Que existe uma questão de depressão existencial, que é muito comum no superdotado, que não é aquela depressão comum. Da depressão existencial é que ele entra nisso e sai o tempo todo de se questionar, o que é que eu faço aqui? Porque as pessoas não me entendem, eu não sei, eu não consigo me ver. E essa criança começa a se desajustar com 2 anos na creche. Então, às vezes, elas estão na creche, aí elas chegam ali, todas as crianças bebês não falam ainda, porque geralmente eles têm um vocabulário muito desenvolvido, mas tem criança com atraso que também é superdotada. E aí elas começam a ver aquilo e falam, opa, tem alguma coisa aqui que não sou eu. E aí, há um exemplo que eu gosto de dar, é que, por exemplo, aquela criança, naquele momento, ela está num degrau de 2 anos, idade cronológica, ela sobe esses degraus ali, porque ela está analisando a turma. Por que esses meninos choram tanto? Porque, não conscientemente, porque é um bebê, mas é o que acontece, assim, de autoconsciência. E aí é como se ela subisse esse degrau no lugar da escada, que seria a idade maior, e ela olha assim e fala, cadê todo mundo? Então, ela está completamente sozinha na tribo dela, de idade cronológica. E aí ela começa a se sentir, não, está errado. Então, o que pode acontecer? A criança ela pode falar, não, eu vou ter que me encaixar aqui. Aí desce E a os degraus. camuflagem começar ali, ela começa a querer chupeta, Tão cedo. usar fralda de novo, que já deixou, tomar mamadeira de novo. Olha Ela o tamanho do passa a problema. falar com o vocabulário das crianças. Só que não é uma regressão comum, mas é uma regressão impelida por ela mesma. E aí começam os problemas. Eu queria só, para encerrar, perguntar o que os pais, né, que percebem algo e querem investigar isso nos filhos devem saber, devem fazer. Não só os pais que têm condições de pagar isso, mas também aqueles que não têm tantos recursos, né? Como é que se deve agir? Estudar. É o que eu falo. Pais, a gente não pode exigir que pais se tornem especialistas, porque o pai tem uma questão de afeto, é aí que ele tem que cuidar. Mas os pais, quando eles têm filhos neurodivergentes, superdotados, TEA, TDAH, porque tem a dupla excepcionalidade, que é superdotado com TDAH, superdotado com TEA, superdotado autista, eles precisam estudar a condição do filho e entender como lidar, porque o amor pode destruir. Porque ele vai querer jogar na educação daquele filho uma perspectiva dele e do que ele recebeu, e não se encaixa. E aí começa o conflito ali, e os filhos começam a desenvolver problemas. Então, por exemplo, eu lancei um curso de pais que eu fui do bebê, da gestação até adulto, mostrando cada crise, que eu fiz isso agora, porque o perfeccionismo durou anos para sair. Eles precisam entender como lidar com cada questão. Por exemplo, quando a criança entra em processo de rigidez, você não pode dizer você tem que fazer. Piorou, porque né? se ela desenvolver essa questão de falar, não, então eu tenho que obedecer, ela vai obedecer o traficante, ela vai obedecer o narcisista. Então, eles levam muito a ferro e fogo aquilo que eles aprendem. Então, é muito arriscado. Então, Por os isso pais... estudar, né? Isso. Entender. Então, você viu que o seu filho é diferente, precisa avaliar. Não pode pagar avaliação? Tenta na rede pública, tenta de alguma forma, tenta buscar alguém que... Porque quanto mais tarde avalia, mais você perde de atuar sobre aquela primeira infância, que é a parte de maior vulnerabilidade no desenvolvimento. Por exemplo, as crianças que eu avaliei com 2 anos e meio, que a gente coloca como a idade de corte, porque já tem teste padronizado a partir de 2 anos e meio para medir o QI, os pais que seguem a orientação e começam a entender aquele filho, essa criança hoje, esse menino, às vezes já está até adolescente, é outro nível.
Os que são avaliados tardiamente, eles desenvolvem muitos problemas. E aí, para você trabalhar, aquele depois o sofrimento é muito grande. Vai ficando mais difícil, a qualidade de vida fica comprometida, qualidade de vida né? fica comprometida. Doutora Ozeni, e também os canais que a senhora tem de comunicação são muito bons para os pais poderem, responsáveis, né? Quem tiver interesse em se informar, profissionais da área. Deixa pra gente aqui o Instagram, eu acompanho, curto muito, a senhora posta bastante lá sobre o assunto. Que mais, para quem quiser entrar em contato? Né? YouTube? Também é muito bom. O YouTube, o Instagram, por exemplo, o conteúdo que eu posto, eu não tenho limites para o conteúdo. Assim, eu trago muita coisa, não me interessa se é de graça, se não é. Eu quero quer reduzir o sofrimento, que eu sei como é na pele. Então, o conteúdo que eu posto é esse conteúdo da superdotação genética. Eu sou a rebelde da superdotação no Brasil. Existe um grupo de especialistas que são da parte do talentismo, que eu chamo, que a gente não se bica muito nesse sentido, porque essa superdotação real é essa do processo de desenvolvimento, não é do produto, não é aquilo que ele faz. Então, eu produzo muito conteúdo nessa perspectiva da superdotação genética. Então, eu trago a ambidestria, os distúrbios de sono, as questões de saúde também que são impactadas, que isso não é falado no Brasil. Aqui só vê o superdotado, que eu brinco muito, que é o do Luciano Huck. Você vê, aquelas crianças, elas são superdotadas, mas elas treinam. E depois, para você regular aquelas crianças, porque eu já avaliei pequenos gênios, eu sei o sofrimento. Para você regular aquelas crianças depois não é fácil. Então, não é aquilo que é o superdotado. Aí eu falo muito para os pais, não olhem para aquilo, porque muitos pais falam, meu filho não sabe as bandeiras, ele não faz aqueles casos, então ele não é superdotado, e aí negligencia. Então, tem o Instagram, tem o YouTube, que eu trago sempre essas questões críticas mesmo de desenvolvimento. Mas, gente, a superdotação tem um lado muito bom, não é só isso. Por que eu trago muito isso? Porque isso não é reconhecido. Quando se olha para esse lado, os médicos, eles tratam como problema de saúde, não é. E aí medica, e às vezes não precisa. E bem educado e treinado pode se tornar, né, despertar todo aquele lado criativo, trazer inovações, salvar o mundo, descobertas importantíssimas. Isso. Não é mesmo? Isso pode. Que a gente encerra, inclusive, nesse clima, né, de falar disso. Esse potencial disso. Existe, ele só está escondido. Só que, para ele sair, essa pessoa tem que estar bem. Essa criança precisa ficar bem. Uma criança que desenvolve perfeccionismo, autoestima baixa, eu estou deslocada, se machuca, ela vai produzir o quê? É isso que a gente sempre falou. Doutora Ozeni, obrigada por ter vindo aqui pessoalmente até o nosso estúdio, compartilhar esse conhecimento tão rico, viu? Sucesso em tudo. Pode deixar um pouquinho da inteligência da senhora por aqui com a gente, que estamos aceitando e agradecendo. A gente não acredita. Se a gente divide, não? Não? E vem outras vezes, porque esse assunto é bastante longo, já fica o convite, né, Branca? Com certeza. A gente admira muito a senhora. Tudo de bom, viu? Eu e até uma próxima, muito. Então. E Branca Nunes também, obrigada pela participação. Obrigada. Vamos combinar outras? Aqui, adorei. Justamente num tema tão legal, né? Nem doeu, né, Branca? Nem doeu as coisas. E ainda hoje, doutora Ozeni fará um teste aqui de QI na Revista Oeste. Vamos ver quem fica e quem, ó. Vixe! Melhor não, deixa, tá tudo certo. Obrigada a você também pela audiência. Até a próxima edição. Siga o papo com ela nas redes sociais e inscreva-se no YouTube Revista Oeste Umbrella Mídia. Nesses canais estão todos os programas, caso tenha perdido alguma edição. Aquele abraço e lembre-se, fique firme, fique bem.